Hello everybody! Bem-vindos a mais um vídeo de inglês do Professor Matheus aqui no canal da EasyComp Atibaia. Let's do it! Nossa história hoje continua a partir da queda do Império Romano. O Império Romano ele seguiu muito forte até o século II, e aí por volta do século II começaram a ter vários problemas. Um dos problemas era a questão de corrupção dentro do governo, outra questão era a questão de má administração financeira, não apenas a corrupção, mas imaginem que era um império que dominava quase a Europa inteira, né? Um pedaço da Ásia, um pedaço da África, então dava muito trabalho administrar. E principalmente, o principal fator que levou à queda do Império Romano foi a invasão por povos estrangeiros. Então, foi uma bola de neve. Quanto mais o Império tinha problemas financeiros, menor era a capacidade de investimento e preocupação com o exército e cuidados com fronteiras, né? Controle de fronteiras. A partir daí, povos começaram a perceber essa falta de administração e começaram a invadir alguns pedaços do Império Romano, né? E fundar os seus próprios impérios. E dessa forma o Império Romano começou a cair e começou a se formar os países próximo ao que nós temos hoje, né? Com as ideias de fronteiras um pouco mais próximas ao que nós temos hoje. E é nesse momento, no século V, que os povos germanos, que eram chamados de bárbaros pelos romanos, começam a invasão propriamente dita de Roma e o Império Romano finalmente cai. Quando o Império Romano caiu, ele foi dominado por vários povos germanos, certo? Os chamados bárbaros. Começou então a divisão de fronteiras próximo ao que nós conhecemos hoje como a Europa e começou a difusão de idiomas. E é também no século V que nós temos a origem propriamente dita do idioma inglês. O idioma inglês, ele é um dos idiomas germanos, tá? O inglês ele é muito semelhante ao alemão, porque ambos vieram do anglo, inclusive daí que vem o nome inglês, que é de anglo, ou seja, anglê, né? E o anglo se fundiu com o povo dos saxões na Inglaterra. E com isso surgiu o idioma anglo-saxão, ou conhecido como Old English. E a fusão do povo anglo com o povo germânico foi o que fundiu, foi essa fusão que deu origem ao idioma alemão, por essa razão que alemão e inglês são duas línguas bem semelhantes. A partir do momento que caiu o Império Romano, começou a divisão em impérios e reinos menores, e aí cada reino tem a sua cultura e a sua língua. Muitos deles ainda com resquícios do latim. Por isso que nós temos algumas palavras que se parecem muito do português com o inglês. Por quê? Porque o inglês teve um pouquinho de influência do latim quando houve essa queda do Império Romano e o nosso português veio originalmente do latim. É uma língua latina. Muito importante lembrarmos desse momento até então, nos reinos antigos, não era proibido que as classes trabalhadoras tivessem acesso à cultura. Porém, sabemos que por uma questão social e por uma questão financeira, eles não conseguiam acesso a essa questão de estudos, a essa questão de ler livros, de ter acesso a essa cultura. Porém, no período medieval, mais para frente, na Idade das Trevas, nós vamos ter um problema muito sério, que é o quê? O controle da educação. Nós temos a igreja se fundindo com os nobres do reino, né? A família real e todos os nobres que eram duques, arquiduques, cavaleiros e por aí vai. E eles começam a fazer o quê? Eles começam a restringir a educação. E o que a igreja então faz para colaborar com esse impedimento de educação? Eles começam a colocar os livros dentro de grandes torres, grandes lugares fechados, e apenas os monges têm acesso a esses livros. Como nós sabemos, o papel apodrece, deteriora, estraga. Então, os padres, bispos, vigários eram responsáveis por fazerem cópias dos livros antigos em livros novos. Isso colaborou muito
para esse sistema de lacrar a educação em um local fechado para uma classe específica e fechada. Então nós temos, do fim do Império Romano e entrando no Império Medieval, um acesso da educação controlado e restrito apenas para as classes dominantes, que eram o clero, que é a igreja, e os nobres, que era a família real, e todos aqueles que estavam ligados diretamente à família real. Essa aliança entre clero e nobres perdurou durante todo o período medieval e acabou criando muitas revoltas entre a classe trabalhadora e o próprio restante do povo, que era incentivado a ser ignorante. Então, o que aconteceu? Em 1440, Gutenberg criou uma máquina chamada prensa, que permitia várias cópias de uma mesma página, o que fazia com que o trabalho dos abades e padres que ficavam copiando manualmente os livros, um trabalho obsoleto. Em 1517, Martinho Lutero foi precursor da Reforma Protestante, que separou a Igreja Católica da nova Igreja Protestante, só que muito mais do que isso, fez com que o povo percebesse que a Igreja estava influenciando a ignorância para que o povo fosse sempre submisso à Igreja e aos nobres, e com a Reforma veio a propagação do conhecimento. Utilizaram a prensa de Gutenberg para imprimir várias cópias da Bíblia, inclusive a Bíblia de Gutenberg, ela está até hoje guardada na Biblioteca de Nova York, uma das cópias, no caso, da Bíblia de Gutenberg, né? E por conta dessa influência de Lutero, que foi o precursor da Reforma Protestante, em fazer com que o povo deixasse de ser ignorante, novamente a leitura foi incentivada e a educação foi reincentivada para classes trabalhadoras e para o povo em geral, que estava sendo impedido de ter esse conhecimento, que era barrado pela igreja e pelos nobres. Então, nesse momento, nós temos mais um ponto importante, não só na língua, não só no desenvolvimento da escrita, mas na própria educação mundial. Nós temos agora a possibilidade de fazer várias impressões de um mesmo papel, fazendo com que a educação seja mais barata, mais simples e aberta a todo o povo. Esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos e dê o seu like. E mais um detalhe, pessoal, agora nós temos uma página no Facebook para atender os alunos da EasyComp do curso de inglês, que é a página Matheus Waltingoja, que é a minha página de professor. Tentei colocar professor, mas infelizmente o Facebook não deixou, tá bom? Então, se você é aluno da EasyComp, entre lá, peça para adicionar como amigo dentro do Facebook, que nós vamos adicionar, e lá nós temos as nossas aulas através de live, tá? Só para vocês saberem os horários. Book 1, toda segunda-feira, 19 horas. Book 2, toda quarta-feira, às 19 horas. Fortins 1, toda quinta-feira, às 19 horas. E Fortins 2, todo sábado, às 19 horas. Beleza, pessoal? Não se esqueçam. Muito obrigado. Até logo e...